Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Amém. Josué, capítulo 2, versículo 1. O tema da minha mensagem hoje é posicionamento. Posicionamento. Josué 2, versículo 1. Peguei e emendei com as mulheres já que teve a conferência das posicionadas. Quantas estiveram aqui? Foi muito lindo o que Deus fez aqui. Que pena que algumas não puderam estar, mas quem esteve sabe o que Deus fez aqui com essas mulheres. Glória a Deus. Josué capítulo 2, versículo 1, diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e ali pousaram. Deu-se a notícia ao rei de Jericó: Vê, essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Ide após ele, depressa podereis alcançá-los. Porém, no versículo 6, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que havia disposto em ordem sobre o telhado. Foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e logo que saíram, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o vosso povo caiu sobre vós, o pavor caiu sobre vós, sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vocês. Temos ouvido no versículo 10, como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, versículo 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum. Não há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus de cima nos céus e embaixo da terra. Porque o teu Deus é o Deus de cima dos céus e abaixo da terra. Versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade. Diga, o muro da cidade. E ela morava sobre o muro. Onde ela morava? No muro da? Que cidade? Eu vou pregar tudo de novo. Muro de Amém. Deus fez uma promessa em Gênesis capítulo 12 a um homem chamado Abraão, dizendo a ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E a Bíblia diz que Abraão ouve o chamado de Deus, larga sua terra, larga sua parentela e vai para uma terra que Deus havia de mostrar a ele. Não é por acaso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Porque quando Deus falava com Abraão, Abraão não questionava. Abraão, todas as vezes que Deus falava com ele, a resposta de Abraão era: sim, Senhor. Não tinha outro assunto, porque ele cria em Deus. Abraão sai e constitui então, começa a viver as promessas de Deus na sua vida. Ele queria um filho. A Bíblia diz que havia uma promessa que ele seria o pai de uma grande e poderosa nação, mas sua esposa Sarai, que depois vai ser chamada de Sara, ela é infértil, ela é estéril, ela não pode ter filhos. A idade dela também já não contribuía muito, e a idade de Abraão também não. Mas 25 anos depois da promessa, acontece o cumprimento da promessa. Nasce o menino Isaque. Eu estou aqui acelerando o processo para a gente ganhar tempo.
outras coisas acontecem no meio do período. Mas vamos para Isaac. Nasce Isaac. De Isaac, a promessa, ela que estava em Abraão, agora está sobre Isaac. Isaac tem alguns filhos, entre eles gêmeos, Jacó e Esaú. E a bênção do Senhor recai sobre um dos filhos gêmeos, Jacó. Você conhece a história? Gênesis 29, a seguir você vai ler essa história. Então a promessa, ela vai se perpetuando sobre a vida do pai, do filho, do neto, e ela vai avançando. A promessa que Deus tem na tua vida não é só para você. A promessa que Deus tem para você é para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os filhos dos 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 teus filhos, em nome de Jesus. Jacó tem filhos, entre eles tem um preferido, que é o José, aquele que ganhou uma túnica colorida de seu pai. Outro dia eu falei aqui na igreja sobre ele um pouquinho. José, Gênesis 37. José, ele vai ao Egito, vendido pelos seus irmãos, e lá então ele começa a governar o Egito em um período de tempo, e depois esse faraó que estava ali é alterado, muda o faraó, o José morre, vem as outras gerações, e o faraó que antes era bom, agora é um faraó mau, e esse faraó mau, ele tem não os hebreus como parceiros, mas como escravos, e passa a escravizá-los. 430 anos eles são escravizados no Egito, quando então Deus levanta um homem chamado Moisés, e diz a Moisés o seguinte: eu vou tirar o meu povo do Egito, você vai lá, você vai à frente, você vai tirar aquele povo que está ali. Ok, Moisés, não foi bem assim ok, mas eu estou acelerando, essa é a minha versão, ok. E então Moisés, ele vai até o faraó, e pede para que seja libertado o seu povo, o faraó não libera. Você já leu isso, as 10 pragas que Deus envia. A última é a morte dos primogênitos. E quando os primogênitos morrem, então o faraó decide liberar o povo de Deus. E a Bíblia diz que não foi negociado uma unha. Tudo que era do povo de Deus saiu com o povo de Deus. Eu tô aqui para dizer para alguém: você não vai perder. O que é teu é teu. O que é teu é teu. Você está pensando, mas parece que eu vou perder. Não vai. E mais, eu profetizo que você não vai receber a medida que você perdeu. Você vai receber em medida dobrada, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Moisés, então, leva o povo até as margens do Rio Jordão. São 40 anos mais ou menos de caminhada. E agora eles estão a um passo de chegar na terra prometida. Para chegar na terra prometida, eles tinham que cruzar o rio Jordão. O Jordão é aquele que leva para baixo, isso significa Jordão. E quando ele chega ali, a Bíblia diz que o povo está alojado ali, porém Moisés morre, e o povo fica 40 dias chorando a morte do seu líder Moisés. Agora Deus intervém e dá uma ordem dizendo: Josué, filho de Num, chegou a tua hora. O meu servo Moisés é morto, agora chegou a tua hora. Eu estou aqui para dizer para alguém: calma, porque a tua hora já está chegando. Passou para mim a hora chegar só se o irmão morrer. Não vai morrer não. Deus vai te honrar na frente do irmão, em nome de Jesus. Josué então recebe uma ordem. Qual é a ordem? Entrem na terra que eu prometi. O que eles têm que fazer? Cruzar o rio Jordão e chegar na terra prometida. E quando eles entram na terra prometida, eles dão de frente com uma cidade. Qual é a cidade, igreja? Eu vou dar uma dica: Jericó. Qual é o nome da cidade, igreja? Jericó. Essa cidade está no meio do caminho para eles chegarem em Canaã, para eles chegarem na terra que Deus prometeu. E aqui já há um ensinamento, eu quero que você guarde isso. Toda promessa de Deus na tua vida sempre terá no meio do caminho uma Jericó. Vou te explicar isso. Jericó significa dificuldades. Jericó significa tribulação. Jericó significa oposição, uma resistência, um inimigo. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer essa noite para não ter medo, não se desesperar, não fique preocupado. Receba essa palavra, porque o Deus que te fez a promessa, Ele é fiel e justo para destruir
toda Jericó que tenta se opor para que você não alcance a promessa que um dia Ele te fez. Deus não mente. Se Ele te prometeu, vamos igreja, Ele vai cumprir com a sua promessa em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? A história nos conta que Jericó, nesse tempo, tudo que não prestava estava naquela cidade. Toda bandidagem estava em Jericó. Se fosse nos dias de hoje, o ponto de encontro dos drogados, da prostituição, da violência seria a cidade de Jericó. Perversidade, era um povo mau, um povo ruim. Desvios de conduta, de comportamento, até mesmo desvios sexuais, imoralidade estava em Jericó. Todos os tipos de coisas ruins que você poderia pensar estavam em Jericó. A cidade era amaldiçoada. As pessoas, quando entravam em Jericó, elas cuspiam no chão, como um sinal de desprezo àquela cidade, como um sinal de repulsa. E a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que Josué envia 2 homens, diga comigo, 2. Quantos? Josué envia 2 homens para ir espiar a terra, porque eles vão ter que cruzar a cidade. Eles vão ter que derrubar aquela cidade. O povo, Jericó não vai permitir que o povo avance para alcançar a terra que Deus prometeu. Então ele envia 2 espias para espiar a terra, para ver como era. E eles deveriam voltar e trazer um relatório para Josué, para dizer como que era aquela cidade. E a Bíblia diz que eles acabam ficando na casa de uma prostituta, de uma meretriz. Versículo 15, nós lemos isso. E essa prostituta, junto com outras prostitutas, porque havia muita prostituição no tempo, ela morava em cima de um muro da cidade. Ora, as muralhas de Jericó não é como alguns pensam, um muro levantado somente. Não, é uma muralha, ela tem 7 metros de largura. Ela é mais de 20 metros de altura. E ali no meio da muralha, entre esses 7 metros, as pessoas construíam casas, residências, e essa prostituta está ali. E de cima do lugar onde ela morava, das muralhas, ela tinha uma visão ampliada de todo o território. De um lado ela olhava e via Jericó, a cidade amaldiçoada, a cidade que não presta. Do outro lado do muro ela vê a liberdade, ela vê a terra abençoada, ela vê a terra prometida, ela vê o que Deus prometeu. E esse é o problema de algumas pessoas. Eu vou falar. Sabe qual é o problema, pastor? É que tem muitas pessoas iguais a essa mulher, vivem em cima do muro. Para ou continuo? Certa vez alguém disse assim, que tinha um garoto em cima do muro, e o diabo do outro lado dizendo, o diabo de um lado do muro, quietinho, não falando nada, e do outro lado os irmãos da igreja, vem para a igreja, te converte, sai dessa vida, não fica aí, o diabo vai acabar contigo. E o diabo quietinho. Aí alguém perguntou para o diabo, ô diabo, por que você fica quieto? Porque o muro é meu. Apocalipse diz que aquele que é morno, Deus vomita fora. Tá pegando? Vou continuar falando. É um pé na igreja, um pé no mundo, irmão. Até quando? Eu estou falando sobre posicionamento. Primeira carta de Coríntios capítulo 10. Não levanta agora que você vai passar vergonha, todo mundo vai ver. Olha aqui para mim. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Um dia está na ceia com o cálice, no outro está na festa de outubro com o chopp. Eu não estou nem aí se você não vem mais para a igreja. Aliás, eu estou muito preocupado se você não vier mais depois dessa mensagem. Mas a tua vida não rompe exatamente por isso. Um dia é Deus, outro dia é o mundo. Um dia comportado, no outro dia não é comportado. Num dia 1001 votos para Deus porque você é fiel no meu dízimo, na oferta. No outro dia já não é mais. Num dia comportadinho nas roupas, no outro dia batendo foto sensual para o TikTok. Ah, meu irmão.
Depois não sabe por que a vida não rompe. Ai, eu estou numa deprê, acho que eu vou para a festa de outubro. Talvez vai passar. Passou? Não passou, você viu? Não passa. Porque, irmão, Deus, Ele tem repulsa de alguém que diz ser cristão, mas vive o mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Um dia alguém disse para mim: pastor, meu sobrinho, ele ia na igreja, mas ele ia também lá naquele lugar lá, que fazia as mandingas, aquelas coisas. Um dia manifestou um demônio lá, o pai da galera lá pegou ele, deu um chute nele, começou a chutar e empurrar ele fora lá do lugar. E o diabo dizia assim: ó, decide, ou ele ou eu. E aí? Posicionar. Tem gente que não vive grandes conquistas porque falta posicionamento. Vive na fornicação, não conserta a vida. Meu irmão, como você quer ser cristão e viver uma vida assim? Ai, pastor, esse culto acho que eu não devia ter vindo. Não, você veio porque Deus queria que você se posicionasse nessa noite em nome de Jesus. Agora, o que me alegra, e graças a Deus, meu irmão, ainda há remanescentes. Homens e mulheres que têm se posicionado, que decidiram o cálice do Senhor, a presença de Deus. E são essas pessoas que eu tenho visto viver milagres extraordinários na sua vida. Nós atendemos dezenas de pessoas por semana nos escritórios, nos gabinetes, os pastores. E o que eu tenho me alegrado é que hoje, graças a Deus, as pessoas têm vindo para compartilhar bênçãos dentro do gabinete. Porque senão era sempre luta, sempre dificuldade, sempre amém, também tem. A gente vai aconselhar, vamos orar, vamos crer. Mas nós temos visto cristãos sentados numa quinta como essa, recebendo uma palavra e saindo daqui para mudar de vida. Posicionar. E aí, como consequência, a vida vira, a chave vira. Eu profetizo que a tua vida vai virar. A chave vai virar na tua vida. O teu casamento vai acontecer, minha irmã, em nome de Jesus. As mulheres, aleluia. Vai acontecer. Agora, existe algo fantástico aqui nessa história. Versículo 2. Deu-se a notícia ao rei de Jericó: vê, essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei mandou dizer o que para ela? Dá um jeito nesses homens aí. Me diz onde que eles estão, porque nós vamos matar eles. Porque se eles voltar daqui e contar lá para Israel, para o povo de Israel, o que eles viram aqui, o nosso coração está derretendo, nós estamos com medo. Ei, receba isso, o inimigo de Deus já está incomodado com você. Pergunte por quê, pastor? Porque ele já percebeu que Deus está te colocando em novos territórios. Na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua empresa, nos seus negócios, todas as áreas da tua vida nessa noite, Deus está te dando uma instrução para você se posicionar e viver os melhores meses dos seus últimos 5 anos, em nome de Jesus. Quantos creem? Ela inventou uma história e disse ao rei: olha, eles saíram pelo Rio Jordão, eles foram indo para lá assim, ó. Mas ela tinha escondido os caras. E a Bíblia diz que o povo de Jericó, ele saiu atrás do povo, desses 2 homens, conforme ela falou. Porém, diz o texto, claro, que essa mulher, ela não obedeceu a uma ordem do rei e escondeu eles. E no versículo 8 diz assim: antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E antes deles se deitarem, ela sobe e começou a conversar com eles. E diz algo: olha, nós sabemos o que Deus fez com vocês. O que esse Deus fez? Ele abriu o mar vermelho, secou o mar para vocês atravessarem. O nosso coração, diz a Bíblia, ele derreteu diante de vocês. Por quê? Porque nós temos ouvido o que Deus está fazendo no meio de vocês. Aquela mulher queria mudanças na sua vida. Ela disse: eu tive um encontro com o homem de Deus. Era prostituta? Não serei mais prostituta a partir dessa noite. Eu era um drogado, tive um encontro com Deus. Eu não vou mais usar drogas.
Eu sou um alcoólatra? Era, até aquele dia, porque a partir daquele dia houve um posicionamento. Eu não coloco mais o álcool na minha boca. Eu enganava meus clientes, eu enganava o fornecedor, eu enganava a minha família, eu adulterava. Hoje eu não adultero mais. Por quê? Porque eu sou um homem de Deus. Posicionar, grita isso, posicionamento. Ou seja, ela disse, eu ouvi falar de vocês, e só de ouvir falar, eu quero uma mudança de vida. E muitos têm ouvido falar o que Deus está fazendo no nosso meio. Mas eu estou aqui para dizer que você não vai viver a tua vida ouvindo o que Deus está fazendo na vida dos teus irmãos. É tempo de Deus fazer algo na tua vida. Levanta a mão direita e diga, Senhor, Tu tens liberdade. Diga forte, para fazer algo na minha vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Pastor, por que não acontece comigo? Falta um posicionamento diante do problema que você vive. Falta um posicionamento diante do problema que você vive. Falo ou não falo? Fala, pastor. Quantas pessoas que você vê na Bíblia que tiveram posição e tiveram suas vidas transformadas? Noé, Deus diz, você quer ser salvo, Noé? Quero, então constrói uma arca, põe tua família dentro e sai. Eu pensei que se eu quisesse, Deus já ia fazer assim. Eu ia sentar ali no mar Mediterrâneo, ia deitar numa rede, tomar uma água de coco, e os anjos iriam me servir, e tudo ia acontecer. Não. Não sei aonde você ouviu esse evangelho, não aqui. Tem que ter posicionamento. Tem que ter o que, igreja? Abraão, você quer ser abençoado? Quero. Sai da tua terra, da tua parentela, larga todo mundo e vai para onde eu vou te mostrar. Para de viver nas custas do teu pai, meu filho. O Júnior... O Júnior quantos anos ele tem? 40. O Juninho. É porque também tem cada maionese, né? Tem o pai monha e a maionese. Posiciona, minha filha. Põe o cara para trabalhar. Davi, você quer ser rei? Quero. Mata o gigante. Ou seja, posicionamento. Não seja ingênuo. Pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir hoje. Nunca estou. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Não seja ingênuo. Só existem mudanças, só existem milagres sobrenatural de Deus, favor de Deus, grandes conquistas, portas abertas quando há... Bate na mão do seu irmão, hoje, diz para ele. Diz assim, você tem que se posicionar, meu irmão. Quem está aí? Tem que ter posicionamento. Na saúde, por exemplo. Camarada é diabético, mas não pode ver um pudim. Pudim de leite. Vai morrer. Ai, misericórdia. Vai morrer. Não pode. Sabe que não pode. Tem colesterol, mas não pode ver uma gordurinha, né, Juca? Aquela laranjada assim na picanha. Não pode ver uma pele de frango. Frita a pelinha para fazer um torresminho. Eu sei que é difícil, mas tem que haver Tem que haver o quê? As companhias de cigarro, nos últimos anos, investiram por causa de uma lei no Brasil, de colocar um cara morrendo atrás da carteira de cigarro. E o cidadão tem coragem de comprar uma carteira de cigarro, fumar olhando aquela imagem. Você vai morrer mais cedo. Não se preocupe, eu faço seu velório. Vai ter alguém para fazer, sempre tem. Mas você vai viver menos, vai deixar tua família, tua esposa, teu filho, vai deixar para trás as pessoas que você ama. Quando você comprar um cigarro, pensa num caixão. Pronto, nunca mais você compra. Não, se bem que hoje está tudo ali, mesmo assim não muda. Posicionar. Aquela mulher se posicionou. Ela sabia que para viver coisas novas ela teria que se posicionar. Ela sabia que Deus poderia dar a ela uma vida muito melhor.
E o texto nos diz que essa mulher, então, ela pede para eles pouparem a morte dela. Ela diz assim: olha, eu sei que vocês vão entrar, nós já perdemos essa batalha, mas eu preciso muito que vocês me poupem, não me matem, porque eu quero viver essa nova vida. Eu não estou falando de boca para fora aqui para vocês que eu vou deixar de ser uma prostituta. Não, verdade, a partir de agora eu não serei mais. Mas poupem a mim, poupe a minha família. Então eles deram uma instrução a ela, e ela também aceitou, e ela disse: então vamos fazer o seguinte: no dia que vocês cercarem a cidade, dê a ordem aos seus soldados, de que a casa que tiver uma corda, um cordão vermelho pendurado na janela, ali eles não devem entrar, porque ali é a sinalização que é a minha casa. E a Bíblia diz que eles aceitaram isso. Então, eles retornaram ao arraial do seu povo, e no versículo 24 eles disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Então chega o grande dia, o dia em que eles atravessam o Jordão, o dia em que eles vão, no capítulo 5 você vai ler isso, Josué vai tomar a cidade de Jericó. Josué e todo o povo de Deus começam a dar voltas ao redor da muralha. Vocês lembram da história? 7 vezes, 7 dias melhor dizendo. E no 7º dia eles vão dar 7 voltas. E no versículo 17 diz: porém a cidade será condenada, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que nós enviamos. Eu fico imaginando essa mulher, 7 dias, com essas 13 na verdade, 7 dias melhor dizendo, eles dando essas voltas ao redor das muralhas, a ansiedade no coração dela, como que isso vai acontecer, de que forma que isso vai acontecer. Meu irmão, aprenda uma coisa: quando eu e você nos posicionamos, deixa o restante. Calma, você não precisa saber como vai acontecer. Eu tenho uma família, que é nossos parentes, que eu lembro que quando nós fomos ao retiro Encontro com Deus, toda a igreja sabe do nosso testemunho, isso há mais de 20 anos, eu e minha esposa morávamos juntos e éramos amaziados, conhecemos a palavra, a verdade nos libertou, nós nos posicionamos, e um dia conversamos e decidimos que nós iríamos nos separar de corpo e não teríamos mais relações íntimas, até casar. Porque quando a gente fazia, nós não conhecia a palavra, mas quando a gente conheceu, nós decidimos nos posicionar. Ela voltou para a casa dos pais dela, entregamos o apartamento, fui morar com a minha mãe e ficamos assim durante 1 ano. Aí, um parente nosso foi para o encontro também, só que ele não foi, só foi ela. E os dois viviam amaziados muitos anos. E quando ela voltou, ela disse assim para mim: pastor, o que vocês fizeram serve de exemplo para mim. Eu vou chamar ele e vou dizer: a partir de hoje, porta fechada. E a porta que Deus fecha, meu irmão, ninguém mais abre. Aí ela chamou ele e disse: olha, a partir de hoje, ou a gente casa, ou se não, não temos mais relações íntimas, porque eu não quero mais pecar. Posicionamento. O bicho virou um ninja. Ficou estressado. Meu Deus, pastor, se eu fizer isso, o que meu namorado vai pensar? Se o teu namorado não respeitar isso, você vai casar com ele? Posicionamento. Sabe o que eu acho bonito hoje? Na verdade, deveria ser bonito dos dois lados. Mas hoje nós temos, antigamente, há alguns anos, nós aconselhávamos os casais nesse sentido. E aí, então, a menina dizia assim, ó, tranquilo. Os caras ficavam meio, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Hoje, mudou. Hoje, quando um cara encontra uma moça que diz assim, ó, eu vou me guardar até o casamento, ele diz, essa é para casar. Era isso que eu estava procurando. Por quê? Porque a relação íntima não vai segurar seu namorado. Não vai. Eu preciso falar isso porque isso vai ser cobrado de mim. E eu não tenho nenhum medo em pregar que você precisa se arrepender e mudar sua vida. Urgente.
Casa, o abençoado, 7 anos juntos, 5 anos juntos, 12 anos. Tem gente já baixando até a cabeça porque faz 15. Irmão, casa, já estão juntos, casa. Tem mulher já batendo na coxa do marido, vamos amor, Deus está falando, casamos todo mundo nessa igreja. Obrigado pelo teu entusiasmo. Aí o que aconteceu com o cara? Nosso parente ficou enfurecido. Aí ela olhou para ele e falou assim: se você está muito enfurecido, então é melhor eu sair de casa também. Vou ligar para o meu pai, e o meu pai vai vir me buscar, e a partir de agora nós vamos fazer um voto de santidade. Nós só vamos casar depois, nós só vamos ter relação depois de casar. Aí ele olhou para ela: não, pode ficar aqui. Sossegou, era um desviado, voltou para os caminhos do Senhor por causa do posicionamento da sua namorada. Fiz o casamento deles depois de alguns meses, ou seja, posicionamento, irmão. Ah, pastor, mas eu acho que não é. Tá bom, fica com o teu acho. Eu vou ficar com a palavra. Porque o dia que eu chegar no céu, lá no céu não está escrito assim: eu acho que aqui é o céu. Lá vai estar escrito: aqui é o céu. Porque tem muita gente que vai chegar lá no inferno e vai dizer: eu acho que aqui é o céu. A terra que diz que não tem nada a ver. Esse é o lugar. Diga comigo: eu preciso de um posicionamento. Dá um sorriso aí para o seu irmão, pelo amor de Deus, e diga para ele: nós precisamos nos posicionar. Essa mulher não queria mais Jericó, ela queria a bênção de Deus sobre a sua vida. Quantos querem a bênção de Deus? Essa palavra não vai mais sair da tua mente. Posicionamento. Aí eu quero ganhar mais na empresa. Vou falar, meu irmão. Trabalha mais. Faz curso, aperfeiçoa para ser promovido, né? Tá lá 20 anos, não faz nada de novo. Aí quando alguém, é porque puxa saco. Não é, porque é esforçado. Paga o preço, chega cedo, bate cartão na hora certa, não engana ninguém, tá lá. Não tem como Deus não abençoar alguém que é posicionado. Se você se posiciona, pode ter certeza, a bênção do Senhor virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diz a Bíblia que essa mulher, ela é preservada. E olha só que lindo isso. Nós estamos falando de uma ex-prostituta que diz: eu não quero mais viver a prostituição, eu quero viver para esse Deus de vocês aí, ó. A partir de hoje eu quero viver para esse Deus de vocês. A Bíblia diz que ela se casa com quem? O Salmão, que não é aquele do sushi. O Salmão. Agora olha que linda a história dessa mulher. Ela casa com Salmão, que gerou Raabe e Boaz. Boaz gerou a Ruth e Obed. Obed gerou Jessé, e de Jessé veio o rei Davi. Da onde vem o rei Davi? De quem? Raabe. E olha o que continua o texto. Jacó gerou aí Davi. Depois Jacó, versículo 16 do capítulo 1 de Mateus, gerou José, marido da Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. Jesus que se chama o Cristo. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio da Babilônia até Cristo 14. Um posicionamento daquela mulher fez com que dela, da sua genealogia, nascesse quem? Olha o que pode acontecer na vida de uma pessoa que decide se posicionar a ficar com Deus. Aí Hebreus capítulo 11 diz, versículo 30: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados por 7 dias. Pela fé. Olha só quem está aqui nos heróis da fé. Quem é? Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E o que eu ainda direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas. Irmão, falta tempo para falar desses caras?
Eles podiam ter falado deles e não dela. Eles deviam ter falado, e faltaria tempo para falar da Raabe, mas não, eles falaram da Raabe e deixaram Davi, deixaram Samuel, Sansão, Jefté, Baraque, os profetas como menores do que ela. A honra de Deus, o escritor de Hebreus estava dizendo isso. Por quê? Porque houve o que, igreja? Fica de pé.